Hello there, vou te mostrar como você pode ser fluente em inglês, como você pode fazer para alcançar esse objetivo através de um mapa e um caminho claro. E além de ser fluente em inglês, eu vou te mostrar coisas importantes que acontecem com quem está nesse processo, nesse caminho aí, porque que isso vai te marcar uma nova fase e transformar a sua vida. Para quem é e para quem não é esse curso. Esse é um projeto desenvolvido pelas equipes XVita e EnglishZ, essas duas equipes no caso, e essa é a versão XV.1 do nosso treinamento, que é mais direcionada para quem quer começar do zero ou se você estiver no nível básico. Talvez você já começou a aprender inglês, parou, você está em alguma etapa inicial, nós aqui vamos partir do ponto zero e ir junto com você até você ser fluente em inglês. O nosso formato de aprendizado é autodidata, intuitivo, que é a forma mais natural e mais eficiente para aprender um idioma. Nós não gostamos de deixar como promessa fluência em 2-3 meses, por exemplo. Nossa proposta tem uma meta mais realista, que é 1 ano. Também não vão ser 4-5 anos. É totalmente possível você começar do zero, sem saber nada de inglês e ser fluente em 1 ano. Você vai atingir um bom nível e ter bons resultados nos primeiros meses, para ler, para entender inglês, mas para ser fluente 1 ano é uma meta muito alinhada com a média normal. Dependendo de você, pode ser mais ou menos um pouco, certo? Vamos lá. O que vai acontecer com você? Você vai se destacar, principalmente no Brasil, onde o índice de quem fala inglês é muito baixo. Tem alguns dados que mostram que até 5% da população no Brasil tem algum tipo de conhecimento sobre o idioma inglês. Entende, consegue ler alguma coisa, mas só 1% ou um pouco mais que isso aí da população é fluente no idioma. Então, com esse índice muito baixo de pessoas que falam inglês no Brasil, você vai se destacar. Pensa que você vai fazer uma viagem internacional. E se você sabe inglês e não sabe, imagina a diferença de experiência que você vai ter. Uma coisa é você chegar lá, em um país onde você não fala a língua, e outra coisa é você chegar e saber se comunicar, ser eficiente, conseguir se resolver. Então, se você fala inglês, você vai ter muito mais riqueza e uma experiência completamente diferente. E aí hoje, você pode não estar pensando em ir para outro país, mas aí, mais para frente, você pode querer ou precisar ir. O que você pode fazer então? Aprende inglês. E quando aí esse dia chegar, você já vai estar pronto. Para aprender, você não precisa estar em um país, em algum lugar onde as pessoas falam inglês. Onde você estiver, você consegue criar seu ambiente de imersão e viver o inglês. Você vai aprender inglês e vai melhorar a sua comunicação em português. Porque quando você aprende um novo idioma, no caso, você compara o comportamento do idioma que você está aprendendo com o comportamento do idioma que você já sabe, no caso é o português. E seguindo nesse caminho, automaticamente você vai melhorar o português. Você vai ter um desenvolvimento pessoal e intelectual. Isso não é só porque você vai saber inglês, mas é por conta do processo de aprendizado. Para aprender um idioma, no caso outro idioma, aí você vai expandir sua consciência, você vai começar a pensar diferente, com muito mais clareza. Você vai pensar em 2 idiomas, no caso. Isso vai te dar uma expansão de consciência, sua mente vai funcionar diferente. Outra coisa, enriquecimento cultural. O inglês é o idioma que mais tem produção de conteúdos no mundo. Você até encontra adaptações linguísticas, dublado, legendado e traduzido. Mas tem muito mais coisas que não passam por esse processo. Então você vai poder acessar muito mais conteúdos de valor que não passaram por esse processo de adaptação do idioma. Você não vai precisar ficar preso só no que tem em português. Você vai poder buscar coisas que estão em inglês. Tem muito mais coisas que só tem em inglês. Tem muita coisa. Você pode considerar aí qualquer assunto. Vamos pensar aqui sobre, no caso, música, filme, podcasts, vídeos de YouTube, livros, esportes. Tem marketing digital, mercado financeiro, por exemplo. Qualquer coisa que você pensar. Por exemplo, vamos falar do mercado financeiro como exemplo aqui. No Brasil, a gente tem a B3, que é a Bolsa de Valores. Na B3 são negociadas ali, em média, 450 empresas que são listadas, né, para negociação. Se você vai para os Estados Unidos, tá? Só nos Estados Unidos, a gente vai falar do inglês em outros países também. Lá tem as 2 principais bolsas, que é a de Nova York e a Nasdaq. Nessas 2, tem uma média de 5.700 empresas. Se considerar empresas menores que estão ali pelo país, startups, por exemplo, que tem negociações também, vai ter uma média ali de mais de 10 mil empresas para serem negociadas. Tá? Isso aqui, eu só fiz uma comparação entre Bolsa de Valores e, no caso, Brasil e Estados Unidos. O inglês é falado em muitos outros países. Então é só para a gente ter uma noção aqui da desproporção que tem aí no volume de produção de coisas. Não tem nenhum outro idioma com a quantidade de produção que tem em inglês. Não chega nem perto, é muito desproporcional.
você vai acessar também, acessando o inglês no caso, você vai acessar o original, se for buscar alguma coisa que foi feita em inglês. Você não precisa pegar algo que foi adaptado para o português, você acessa no original. Por exemplo, eu já li o mesmo livro em português e inglês, e é muito diferente. Você pegar o original é muito melhor, você vai pegar do jeito que o autor escreveu. Se você pensar em filme, acontece a mesma coisa. Se você assistir com o áudio original, você vai ouvir com a voz do artista. Ele trabalhou, no caso ali, na atuação, ele trabalhou na voz que ele vai usar, na forma que ele se expressa, no timbre, no volume que ele está usando. E quando você tem uma dublagem ou uma tradução, isso vai enfraquecer o material. E o original vai ser sempre superior. Se você pegar algo que foi feito em português, por exemplo, vai ser melhor em português. Então, no caso aí, algo que foi feito em inglês, ele vai ser melhor em inglês. Tem algo curioso aí que é o japonês. Tem palavras em japonês que são escritas da mesma forma, tem a mesma escrita. E aí, o que acontece? A pessoa, na hora de falar aquela palavra, ela muda o tom de voz ou a entonação que ela está expressando e a palavra muda de significado. Isso é muito interessante. Isso se chama, no caso do japonês, pitch accent, que no caso é uma entonação vocal, né? Então, é que a gente percebe que cada idioma tem comportamentos que você não consegue transpor para outro idioma. Por conta dessas coisas, quando você começar a consumir conteúdos em inglês, seu pensamento e a sua percepção das coisas vão melhorar e você vai sentir, no caso aí, até emoções diferentes. Você pode pegar o mesmo material, você pega o mesmo material em português e inglês, mas com cada um desses idiomas aí, isso vai te gerar percepções e sentimentos diferentes, usando o mesmo material. Você já precisou ou tem vontade de falar inglês? Ou você precisa ou tem vontade de fazer alguma viagem internacional? Se você esperar precisar do inglês em alguma situação para ir começar a aprender, o que vai acontecer? Você vai ter uma experiência muito difícil e muito estressante. Não aguarde esses momentos chegarem para começar a aprender. Comece a aprender inglês. Isso vai te levar a uma melhora pessoal e você vai ter melhores oportunidades. Você se prepara, vai estudando, fique preparado e as oportunidades vão começar a aparecer para você. Você pode pensar que é muito difícil aprender e conversar em inglês. E eu quero te mostrar aqui algumas coisas. Eu fiz essa tabela com algumas informações. Aqui tem alguns idiomas, no caso o mandarim é o idioma oficial da China. Se você considerar falantes nativos de mandarim, vai ter uma média ali de 1 bilhão de pessoas que falam mandarim. Se você pensar no português, falantes nativos, tem uma média de 260 milhões de pessoas falantes de português como língua materna, né? A maioria dessas pessoas aqui estão no Brasil. Inglês nativos, pessoas nativas de inglês, falantes. 385 milhões de pessoas, mais que o português, né? E vamos pensar agora aqui, falantes do idioma como uma segunda língua. Português, como segunda língua, vai ter uma média de 25 milhões de pessoas que sabem o português como segunda língua. Se você pensar no inglês, aprendido como segunda língua, vai ter uma média de 1 bilhão 250 milhões. Se você pensar em categorias aqui é a que mais tem pessoas falantes de inglês como segunda língua. Se você somar nativos de inglês e falantes de inglês como segunda língua, vai ter aqui uma média de 1 bilhão 630 milhões de pessoas. Tem alguns dados até que mostram que esse número aqui passa de 2 bilhões de pessoas. Você viu aqui que o inglês é de longe o idioma mais aprendido e que tem muito mais falantes de inglês como segunda língua do que falantes nativos de inglês. Por que você acha que você não vai conseguir ou não vai precisar falar inglês? O inglês, no mundo todo, é o idioma que as pessoas mais aprendem. Se você considerar a língua nativa, oficial e co-oficial nos países aí, o inglês é falado em mais de 100 países. Por isso que no mundo, o inglês é a língua mais difundida e dominante. E por ser um idioma global de comunicação comercial, as pessoas precisam aprender inglês para fazer contatos, para fazer negócios, para se comunicar globalmente. Então, esse idioma tem as suas facilidades para ser aprendido. E o português é mais complexo que o inglês. É muito mais fácil você que sabe português aprender inglês do que um falante de inglês aprender o português. Para você que sabe português, fica muito favorável para você ser fluente em inglês. Tem desafios, mas nós montamos o método e o formato XV usando o português como base na forma de aprendizado. É só você colocar energia e você vai dominar e ser fluente em inglês. Até agora, eu te falei do que você vai ter depois da ponte, no caso. Agora eu vou te falar um pouco da ponte e como nós vamos fazer para atravessar e chegar do outro lado. Tem uma frase que eu gosto, que é Where there's a light, there's a way. Onde há luz, há um caminho. Tem uma luz, que é o objetivo. Se tem uma luz, tem um caminho, tem uma forma de chegar lá. E eu vou te apresentar as etapas, então, da nossa trajetória.
Então aqui tem a visão geral do nosso mapa, com as etapas aqui, ó, que nós vamos passar, mais a etapa bônus, que vai acompanhar também. Inicialmente aqui tem a etapa Start. A etapa Start é uma etapa de preparação. Nessa preparação aqui vão ser 4 aulas curtas, mas que isso aqui é fundamental, uma preparação para depois a gente seguir com mais eficiência. Nessa etapa aqui, você vai aprender sobre a visão da mentalidade do aprendizado de idiomas, organização, planejamento, método que nós vamos utilizar, sugestões para você fazer também antes, durante e depois de cada aula aí. Mas depois, você pode visualizar aqui, ó, como se fossem 2 blocos principais, o bloco inferior e o superior. No inferior vão ser essas três etapas aqui, e depois no superior mais essas 3 aqui, Bilingue, Classic Style, que é estilo clássico, e Expert, que significa especialista. Durante aqui, todo o nosso percurso, fez a etapa Start de preparação, avançou para o mapeamento. Nós já vamos começar a utilizar as 4 habilidades essenciais aqui. No caso, que são as passivas escuta e leitura, e as ativas, que é a fala e a escrita. A gente vai utilizar essas 4 habilidades durante todo o percurso, com cada habilidade sendo ali adaptada para a etapa que você estiver passando, e você vai seguindo, construindo aí a sua base de entendimento e compreensão do inglês, a forma que você vai usar também, e conforme você for avançando aqui, você vai efetivando aí a sua comunicação, até chegar aqui no nível Expert, que é o nosso último nível, que é o nível especialista. Então essa é a visão geral aqui do nosso mapa, com todas as etapas que a gente vai passando, no caso. Você não deve ficar obcecado pelo objetivo final. Obviamente que essa é a intenção, mas não fique obcecado por esse destino final. Entenda o processo. E aí a gente vai entender e aproveitar o caminho. Feeling good, sentindo-se bem, porque esse sentimento faz você chegar mais longe. Tendo esse sentimento aí de entender o percurso e aproveitar o caminho, aproveitar o processo. Isso com certeza vai te fazer chegar mais longe. O nosso método principal se chama Story, que é história. Usando aí o português como base, eu vou te contar e explicar algumas histórias em inglês com o sistema comparativo, no caso. Aí lá, você está fazendo a aula, terminou a aula, uma aula de Story. Você vai usar os materiais que você vai ter, que são áudios PDFs. Eu vou te passar, ali no caso, as orientações de como você vai fazer para usar esses materiais, e você vai conseguir ler e ouvir essa história em inglês. E você vai combinar isso com outras práticas que eu vou te passar também, para você agregar aí no seu entendimento de leitura, na compreensão do que você estiver ouvindo também, e você vai aplicando ali também outras coisas combinadas com isso. Esse é um formato muito intuitivo para você aprender de forma natural. Você vai combinando aí e ativando também a sua comunicação através desses textos. Aí o que acontece? Você vai seguindo e nós vamos agregando aí outras coisas que formam todo o método English XV. Connection and Special, que é conexão e especial. Esses são 2 formatos de aula. Durante o Story, você vai aprender alguma coisa mais complexa. Por exemplo, a gente está passando lá pelo Story, apareceu alguma coisa mais complexa. Aí nós tratamos isso à parte, na aula Connection. A gente não precisa ali, durante a aula, entrar em muitos detalhes. Aparecer algo mais complexo, a gente trata disso à parte, ali na aula Connection, para a aula Story ficar mais fluida, ser mais tranquila também. E aí, às vezes, essa questão da Connection, ela é importante para você entender uma próxima aula, então a gente trata isso separado na aula Connection. Special, que é especial, são aulas com temas especiais, no caso, que não vão estar ali na história. A gente vai tratando aí de temas especiais, então, durante o caminho. Memory Guide, que é o guia da memória, e aqui nós vamos aplicar e configurar um sistema de memorização. Phrase Mastery, que é o domínio de frases, e aí no título já dá para entender o que é. Comprehensive Refinement, que é o refinamento abrangente. Essa questão aqui do Comprehensive Refinement, você vai ter em praticamente todas as aulas. O que é isso aí? Práticas de fala, ritmos do inglês, padrões, pronúncias, os sons do inglês e gramática também. Não é gramática sem sentido, é para quando precisar. Durante o nosso aprendizado, vai aparecer conflitos entre os idiomas. A gente está colocando lá o português e o inglês. É normal aparecer conflitos ali. E aí eu te explico a gramática do que aconteceu ali. Você vai entender o porquê do conflito e você vai usar isso para entender melhor o texto ou a história. É esse o objetivo. Quando aparecer um problema gramatical, a gente estuda ele para entender o nosso texto principal. Você vai ter os materiais para baixar, áudios e PDFs. Eu uso materiais extras nas aulas. Tudo que eu usar nas aulas para apresentação, eu vou disponibilizar para você nos PDFs. E eles vão ter algumas sessões, tá? Nos PDFs. Tem as sessões ali. Story, que é a história. Bilingue. Expert, que é especialista. E Flashlight. Essas são as sessões dos arquivos que você vai usar. Flashlight significa lanterna. E o sentido aqui é uma analogia.
Você tem lá a sua trilha principal, que você está ali caminhando, que você está passando, que você está vendo ali, e aí você usa o flashlight, que é a lanterna. E aí, com o flashlight, você vai encontrar algumas coisas a mais que você não tinha percebido ali inicialmente. Durante o curso, eu vou fazer algumas recomendações, tá? Canais de YouTube, podcasts, audiobooks, que é audiolivros, né, no caso, e AI, Artificial Intelligence, que é inteligência artificial. E aí, sobre todas essas recomendações aqui, eu vou recomendar, no caso aqui, toda a equipe, o que nós consideramos o melhor de acordo com a etapa e com o nível que você estiver passando ali no caso. Eu comentei sobre o Memory Guide, que é o guia da memória, e eu vou te mostrar o que você pode considerar sobre a memorização. Isso aqui é algumas questões sobre a nossa memória. Imagina que você está vendo uma informação pela primeira vez. Essa informação, ela vai ficar retida na sua memória. Só que aí você não vai rever essa informação, você não reviu ela, você viu só uma vez. O que vai acontecer? Uma curva do esquecimento. Essa informação ela vai entrar aqui nessa curva do esquecimento e chega uma vez, um momento aqui que parece que você nunca viu aquilo, você não lembra mais. Aí você pensa, eu vou rever então essa informação. Você viu uma vez, essa informação foi para sua memória, começou a curva do esquecimento, você revê uma vez aquela questão. Qualquer coisa que seja, essa informação volta para sua memória lá. Só que, o que acontece? A curva do esquecimento ainda está aqui. Aí você pensa, eu vou rever antes então, eu vou rever mais rápido. Você revê curto, um período mais rápido. Você viu hoje, amanhã você vê de novo. Você vai reter a informação na memória, mas a curva do esquecimento vai acontecer da mesma forma. Então, tem um formato certo para você fazer isso. Tem aqui uma configuração adequada para você fazer aqui, ó. Por mais que você reveja, tem um formato adequado. Você pensar aqui, ó, inicialmente você viu a informação, você começou a esquecer o que você viu, você revê. Entrou na curva de esquecimento de novo. O que acontece aqui? Você vai vendo com um período mais curto aqui, ó, menos espaçado. Então você viu um período mais curto, você revê. E aqui esse prazo vai espaçando mais. Você vai ter menos necessidade de rever com frequência. E aí chega um momento aqui que a informação fica retida na sua memória. Então tem essa questão aqui de fazer, no caso, essa configuração da forma certa. Isso aqui foi uma explicação de como a nossa memória funciona. Isso aqui serve para qualquer assunto, para qualquer coisa. E tem outra coisa. Você está aprendendo e tentando memorizar os conteúdos. Então, imagina se esses conteúdos que você estiver usando não tiverem qualidade, se forem de baixo valor. Isso também vai dificultar muito você memorizar e avançar. Então, outro pilar aqui no Inglês XV é o tipo dos conteúdos. Nós tivemos uma preocupação muito especial na seleção de todo o nosso material. São conteúdos de alto valor para você ter mais facilidade na retenção do conteúdo que você estiver aprendendo e você ter um desenvolvimento pessoal que vai além da fluência em inglês. Então, você vai estar aprendendo coisas importantes e significativas enquanto você aprende inglês. Eu estou aqui te apresentando um monte de informações diferentes, combinações de métodos. Eu tenho essa característica de explorar as coisas. Eu já aprendi muita coisa diferente de forma aleatória. Isso é muito bom porque você vai mudando as situações, se desafiando diferente, e isso te melhora, você vai melhorando. Na adolescência eu fazia muito esporte, futebol, natação, eu já andei de skate, musculação. Eu ainda faço algum desses esportes aí, eu tocava violão, eu tive banda de rock na adolescência também, depois eu toquei por alguns anos na igreja, e eu sempre me identifiquei com o inglês. Filmes eu não assistia dublado, eu sempre assistia com o áudio original, alguns jogos também sempre em inglês e música. Quando eu tinha uns 12 anos, mais ou menos, eu arrumei uma pasta, eu imprimia ou pegava de revistas, no caso ali, as letras das músicas que eu gostava, das bandas que eu ouvia. Eu já tive até discografias inteiras de algumas bandas, ali no caso na pasta, né? Aí eu colocava em inglês de um lado e português do outro, e eu ficava ali comparando as letras, tentando entender a tradução, o significado das coisas. Então eu aprendi muito comparando os idiomas. Eu fui seguindo, aprendendo inglês, sem me preocupar e vivendo o inglês. Isso é algo que você vai precisar fazer, que no caso é buscar esse tipo de experiência, que é o feel good, sentir-se bem enquanto aprende, que te faz pensar não só no destino, mas aproveitar a jornada. Eu percebi que um dia eu poderia realmente precisar do inglês, eu juntei a preocupação com a vontade de saber e de estar pronto para quando eu precisasse, e minha especialização em inglês e das pessoas que fazem parte da equipe Inglês XV seguem um formato autodidata que grandes poliglotas ensinaram, que é o caminho mais natural e mais eficiente para aprender qualquer idioma. E você pode aprender e se especializar em inglês de onde você estiver. É só usar, no caso, essa combinação de coisas, que é a mentalidade certa, que é o mindset, tecnologia e os métodos adaptados. E você não precisa fazer isso sozinho.
Se você for procurar na internet e organizar os materiais, você vai encontrar tudo aleatório e de baixa qualidade. Você vai gastar muito tempo fazendo isso. E a vontade de aprender inglês acaba passando por conta da dificuldade da situação mesmo. Então, se você se identificou com o English XV, já se inscreve e vamos começar. Não deixe de ter essa habilidade, não deixe de aprender inglês, porque isso é fundamental para o seu crescimento pessoal, para você ter melhores experiências e melhores oportunidades. Se algo fez sentido para você, não deixe isso passar. Aproveite esse momento que está muito favorável para você ser fluente em inglês e entre nessa turma. Se você estiver vendo esse vídeo no YouTube ou em algum outro canal, entra no nosso site inglesxz.com. E se você já estiver aqui no site, você pode clicar no botão aqui da página para começar agora. Você vai ver o valor que é um investimento. Você digita os dados que pedir ali, coloca o seu melhor e-mail e faz a sua inscrição. Depois da sua inscrição, você vai ser direcionado para uma página de agradecimento e de boas-vindas e você vai receber o acesso para o curso no e-mail que você cadastrou. E você tem garantia de 7 dias. Se você começar qualquer motivo não gostar, é só você pedir o reembolso. Em até 7 dias nós devolvemos o total do seu investimento. Nunca é tarde para começar e nunca é uma perda aprender um novo idioma. É sempre um ganho. Estamos juntos nessa e nos vemos do outro lado no English XV. Wishing love and gratitude in your life.